Esse meu novo doutor daqui de São Paulo, Pedro Andrade, ele fala muito dessa relação do sono com o seu corpo, com a sua disposição, com o seu intestino, com o seu processo de... Sigam ele, porque são vários estudos incríveis que só tendem a nos ensinar. Aí pessoal, olha só. Conforto nutricional. Eu não sei porque eu inventei esse negócio de conforto nutricional, ó. Agora já Sabotando. Já era. Pessoal, muito boa noite, vamos lá, dúvidas rápidas sobre anticoncepcional. Eu vou gravar uma live aqui com a ginecologista da clínica, onde vocês vão entender aspectos mais detalhados sobre esse assunto, tá? Extremamente importante, porque grande parte das minhas pacientes também usa anticoncepcional. Eu não tô aqui para falar mal ou falar bem, eu tô aqui para falar e dar a minha interpretação, tá? Então, dois pontos aqui, duas perguntas rápidas aqui que ocorrem com muita frequência para esclarecer para vocês antes da live que a gente vai fazer na semana que vem. Primeiro, o anticoncepcional engorda? Não existe nenhum estudo de causa e efeito sugerindo que o anticoncepcional engorda, porém, ele pode aumentar o risco de obesidade porque ele pode diminuir a função tiroidiana, ou seja, pode diminuir um pouco o metabolismo a longo prazo e também ele inibe a produção endógena de testosterona. E a testosterona é um hormônio que está relacionado com iniciativa, é um hormônio que está relacionado à motivação, é um hormônio que está relacionado à libido. Você tem muitos receptores de testosterona nas células musculares, então também pode estar relacionado com melhora da recuperação muscular, melhora da hipertrofia muscular, enfim, tem várias características, isso pode também melhorar o metabolismo, enfim. Isso também pode estar relacionado com, então, piora da composição corporal, tá? Só vou fazer um adendo aqui no libido. Existem muitas mulheres que utilizam pílula anticoncepcional e reclamam muito do libido. Mas a gente tem que lembrar que o libido na mulher e no homem também, ele não está relacionado só à testosterona, gente. É uma queixa muito frequente. A gente fala, não, minha testosterona, então eu vou ter que... Meu libido está baixo, então eu quero ver minha testosterona. Não. Existe uma coisa muito importante antes. Bom, então aí vai minhas dicas comportamentais para melhorar o libido feminino. Antes, obviamente, de checar essa parte hormonal. A parte comportamental ela é muito mais importante do que a parte hormonal, na verdade. Existem 4 pilares da parte comportamental que eu vou dividir com vocês. 2 dependem muito mais da mulher e 2 dependem muito mais do parceiro. O primeiro delas é a insegurança. Gente, a mulher insegura, naturalmente, ela vai ter o libido mais baixo, ela vai estar menos confiante, ela vai procurar menos, certo? Ela vai se sentir que ela não é suficiente e isso pode interferir negativamente no libido, certo? A segunda parte é a autoestima. A mulher, quando ela está com a autoestima baixa, naturalmente também o libido dela vai diminuir. Isso também está relacionado com o autocuidado, está relacionado com o que ela faz no dia para se cuidar. E a autoestima e a insegurança vai desde o tipo de roupa que a mulher está usando, desde como ela está utilizando e como ela está cuidando do seu corpo, como ela está cuidando da sua imagem, tudo isso interfere negativamente ou positivamente no libido feminino. Então a gente vê isso com muita frequência. Às vezes a mulher ela chega desesperada, minha testosterona deve estar baixa porque meu libido está baixo, mas na verdade o problema está na insegurança, o problema está
na autoestima, interfere muito na libido feminina, certo? O terceiro ponto está mais relacionado com os parceiros, que é o se sentir amada, se sentir cuidada. Tudo isso interfere também. O problema está no marido ou no parceiro que não está fazendo ela se sentir amada, se sentir cuidada. A mulher é um bichinho, gente, que a gente precisa cuidar. Mulher não foi feita pra gente entender, foi feita pra gente amar. Então, vocês já estão percebendo que muitas vezes o problema ele é uma combinação de fatores comportamentais que podem influenciar negativamente a curto, médio e longo prazo na libido feminina. Às vezes não é o problema seu e nem do seu hormônio, mas sim do seu marido ou do seu companheiro que não está fazendo o papel dele, que é de servir você. Olha só que maravilhoso. Pedro sexólogo também para vocês, meu Deus do céu. E a última parte, que é o quarto pilar, que está relacionado com inovar e surpreender, tá? A gente tem que lembrar, gente, que a nossa saúde comportamental, a nossa saúde física, a nossa saúde química, ela é dinâmica. E isso faz com que a gente precise também de mudanças. E essas inovações pode ser coisa simples, desde um lugar novo que você vai conhecer, uma viagem. Isso tem que ocorrer para que a sua vida sexual ela seja inteira. Aí você deve estar perguntando, pô Pedro, mas se eu fizer 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 1 e o 4, esquece. Ela só funciona se você tiver os 4 pilares ativos de maneira equilibrada, certo? Então é isso que eu tinha que falar de pílula e de libido, que nem sempre a parte hormonal e a pílula, apesar de interferir na testosterona que age diretamente no libido, muitas vezes o problema não é do hormônio em si, tá? E a última pergunta, importantíssima, está relacionada a câncer. Então olha só, gente, isso sim é uma coisa grave que a gente tem que entender, porque a pílula, alguns estudos sugerem um aumento de risco de alguns cânceres, principalmente, possivelmente, na verdade, por aumentar a estrona, que é um hormônio que tem uma chance maior ali de ter um efeito proliferativo em células cancerígenas, enfim. Então, por isso que, de maneira geral, a pílula ela é um péssimo método contraceptivo, porém, veja, isso é por tempo limitado, porque são doenças que também são passíveis de controlar pelos hábitos, pelo estilo de vida. Então você pode ter uma genética horrorosa, você pode ter uma genética que aumenta seu risco de ter câncer. Porém, existem alguns humanos, alguns seres humanos que precisam de pílula ou de um hormônio sintético para controlar algumas doenças, como síndrome dos ovários policísticos, como endometriose, mais vezes doença cardíaca, de qualquer coisa. Essa doença só vai ser expressa se você tiver um organismo inflamado e um estilo de vida ruim. E não é a pílula que vai resolver o estilo de vida ruim, certo, gente? Então procurem profissionais que busquem, incentivem, que expliquem para vocês o impacto do estilo de vida na sua rotina, nas suas doenças, na sua qualidade de vida hoje e na prevenção de doenças no futuro, certo? Tem mais na live que a gente vai fazer na semana que vem. Good night. A mulher é um bichinho, gente, que a gente precisa cuidar. Mulher não foi feita pra gente entender, foi feita pra gente amar. Para as pessoas quantos quilos de gordura, veja bem, gordura, hein? Não estou falando de peso total. Quantos quilos de gordura eu perdi no nosso tratamento que iniciamos pós-carnaval? Já eliminou 8 quilos de gordura